Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola, como sempre estou com a minha edição aqui do ND do fim de semana, referência e informação da grande Florianópolis. Deixa eu mostrar aqui para o Rodrigo Teodósio, do CSC Cultura e Skate Cariano, tá dando aquele close, né, como a gente chamava antigamente, aquele close na capa do jornal. Tô percebendo aqui na contracapa que teve farra do boi em Porto Belo, Polícia da FIM, a farra do boi em Porto Belo. Se você não tem a sua edição impressa aí na sua cidade, não encontra, na esquina, na banca de jornal, no mercadinho, não tem problema, porque tudo que está aqui dentro está também no portal ND+, o maior portal de informação aí do sul do país, né? Você tem informações de esporte, de política, tem os nossos colunistas, Cacau Menezes, Moacir Pereira, tem a Maria Alice Petrelli ali no Mundo Maria, tem Fábio Machado que vai contar pra gente um pouco mais daqui a pouco sobre a mudança. Eu percebi que hoje, no lugar das informações, ele colocou uma história, um texto, depois ele vai contar pra gente se o Jornal de Sábado vem diferente, vem especial. E olha só que legal, você curte esporte. Quando você acessar qualquer matéria de esporte lá no ND+, você pode encontrar o caminho para acessar o grupo de WhatsApp, o app do ND Esporte. Vai receber durante o dia várias informações do que acontece no esporte catarinense. Você vai precisar entrar mais para procurar no seu site preferido, que eu sei que é o ND+. A informação vai chegar até você. Eu, o Fábio, já estamos nesse grupinho do WhatsApp aí do ND Esporte. Fábio, rapidinho, alguma mudança no material que você nos entrega aos sábados? Ou foi uma edição especial? Olha, Mancha, foi uma edição especial, né? Até por causa da nossa viagem aí, mas é aquele resgate que a gente faz do futebol. Então, quem puder, eu não estou aqui defendendo a coluna, mas quem puder ler essa história que nós publicamos hoje na coluna impressa e também na coluna digital, olha, é uma história maravilhosa. Mancha, nós como jornalistas, muitas vezes não podemos nos envolver com a notícia, mas pode ter certeza, eu fiquei angustiado conversando, né, entrevistando os protagonistas dessa história. Ao mesmo tempo, eu ri muito, porque tem histórias maravilhosas. Eu vou resumir aqui. Em 1977, vários jogadores do Figueirense, comissão técnica, que não estavam sendo aproveitados no clubes, foram convidados para ir para Brasília disputar o Campeonato Brasiliense pelo Grêmio, o Grêmio Brasiliense, que era um clube que estava lá inativo. Quem levou foi o Major Ortiga, que foi campeão aqui com o Figueirense no início dos anos 70, marcou história. Mancha, só que os jogadores saíram daqui por conta e risco, 2 horas de viagem, chegaram lá, passaram fome, e aí, eu não vou falar, né, eu não vou entregar, mas ali diz por que acabou todo o projeto. Além da fome, não receberam salário, não tiveram um contrato, mas lá em Brasília teve um fato que acelerou a quebra dessa aventura heróica, digamos assim, e por coincidência eles fecharam em Santa Catarina no amistoso contra o Joinville, que era o então campeão catarinense, em 1977, mas um jogo em que eles deram um banho de bola, apesar da derrota. E eu consegui a ficha desse jogo, fui atrás da ficha desse jogo, está publicado na coluna, no ND Digital e também no jornal. É uma história muito saborosa aí, que nós resgatamos aí, né, que estava esquecido aí, que faz parte, né, do nosso futebol. Legal demais, Fábio. Pessoal mandando mensagem, a comunidade da Vila Ivan Matos, na Associação de Moradores da Amovim, bairro João Paulo, todo mundo ligado no Clube da Bola para saber tudo sobre os nossos times. Abraços do Áureo Júnior. Legal, Áureo. Vamos para Criciúma conversar com o Renato Semensati sobre o clássico. Depois de 14 anos, Criciúma e Próspera se reencontraram na elite do futebol catarinense. E a vitória foi do time da raça. E quero que você complete, além de falar do jogo, também do Emerson Maria, né? Esse resultado acabou decretando aí o desligamento do técnico do Tigre. É verdade, Marcelo. Ele toda a sua comissão técnica, né? Inclusive houve uma discussão interna, né? Quando eu digo discussão no bom sentido, alguns dirigentes já queriam a saída do Emerson Maria após o resultado de final de semana, derrota para o Joinville por 1-0, mas a palavra do presidente foi mais forte, junto com o diretor de futebol, que o Emerson Maria, o time tinha jogado bem o primeiro tempo contra o Joinville, que vinha em ascensão, e que, em virtude disso, ia manter ele para o clássico, na esperança de ganhar o duelo interno aqui, né? O derby, vou chamar assim, contra o Próspera. Só que aí o Emerson, não sei se pressionado internamente, muito provavelmente, né, pelos integrantes do departamento de futebol, promoveu mudanças absurdas no time, colocou o Criciúma com 3 zagueiros pela primeira vez, e com o Felipe Maia, zagueiro de lateral direito,
algumas coisas assim que ele não havia feito até então. O time até não jogou um mau futebol no primeiro tempo, foi um jogo igual, mas no comecinho do segundo tempo, quando... Aquela história, né? Vocês conhecem futebol, sabe? Quando a fase está ruim, a gente vê aí o gol, ó, rapaz cruzou a bola na área em direção ao gol, ela não tocou em ninguém e entrou. E aí, a partir daí, o Criciúma se perdeu emocionalmente, correu bastante, tentou, mas sequer conseguiu agredir o gol do Roberto. O Roberto que fez 2 ou 3 defesas só o jogo inteiro. E aí não teve mais como segurar. São 7 jogos aqui no Criciúma, com nenhuma vitória, né? São 6 jogos do Campeonato Catarinense, mais o jogo da Copa do Brasil, que terminou 0-0 com o Marília. O Criciúma se classificou, mas jogou muito mal. E aí você soma isso, né? O número do Emerson Maria, que é um grande cara, viu? Eu torço muito pelo Emerson Maria. Eu fui o último aqui dos colegas de imprensa a dizer que chegou a hora, que não dava mais para segurar. Todo mundo queria a demissão dele após a derrota em Joinville. Eu falei que entendia que não era assim, mas os números do Emerson Maria são muito pesados e indefensáveis, né? O Emerson está a 7 jogos aqui no Campeonato Catarinense, ficou sem ganhar. Ficou 6 jogos na Chapecoense, sem ganhar são 13. Os últimos 5 dele no Figueirense, ele não ganhou 18. 18 jogos sem vitória no Campeonato Catarinense, dirigindo 3 gigantes do futebol catarinense, aí é indefensável. E só registrar o seguinte, né, Marcelo? O Próspera faz um campeonato muito, muito correto, muito digno dentro do seu tamanho, muito organizado administrativamente, manteve a base da 2ª divisão. Paulo Baier faz um ótimo trabalho, merecidamente, jogou melhor, taticamente foi melhor e merecidamente ganhou o clássico. A gente fica aqui, o Criciúma perdeu. Não, o Próspera soube ganhar o jogo, tem 10 pontos e hoje estaria entre os 8 primeiros colocados da próxima fase da competição. E amanhã faz um jogo, amanhã não, hoje, daqui a pouco, faz um jogo contra o Juventus, que pode colocar ainda mais na sua condição. Legal, daqui a pouco o Renato volta, a gente segue girando aqui, ó. Boa tarde, Mancha. Hoje a Chape vai presentear o Coelho com 2 chocolates. É o Cassiano Lisboa, de Joinville, manda um abração para o Badá. Mas é o seguinte, vamos falar de Avaí e Marcílio para encerrar aí os jogos do meio da semana. Fábio Machado, você vai falar do Avaí, daqui a pouco o Marcelo chega para falar do Marcílio, mas já vi um videozinho, aquele videozinho da internet, torcedores pedindo aí a saída do Claudinei Oliveira. É para tanto, Fábio Machado? Olha, Mancha, a situação do Avaí é muito preocupante porque o Avaí não saiu do 2º semestre de 2019. A verdade é essa, o Avaí continua preso lá naquela campanha de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. Muitos erros, né? O Avaí não mudou. 2019, 2020, 2021, não mudou nada no Avaí. Saiu o Marquinhos, entrou o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio Cunha, sai Geninho, entrou um outro treinador, enfim, não mudou nada. O time do Avaí é um time lento, time pesado, um time que não consegue mesclar a juventude. O Claudinei começou no Santos, né? Botando gurizada e parece que na ressacada ele não gosta da gurizada. Né? E o Avaí começa passando a mão em jogadores. O time do Avaí é extremamente lento. Eu vou falar aqui, desde 2019 nós não temos um time rápido, um time com vontade de vencer. E isso foi refletido no placar. Porque eu vou falar pelos 2 times aqui, Avaí e Marcílio Dias não fizeram nada para sair desse 0-0. Foi um jogo muito ruim, jogo fraco tecnicamente. E essa cena aí que nós estamos vendo, eu comentei no SC no ar, né, com detalhes. Gente, o que o Betão fez? O que o Bruno Silva fez? 2 jogadores experientes, foram extremamente juvenis, irresponsáveis. Mas o que vai acontecer na ressacada? Nada. Vão passar a mão na cabeça deles, vão dizer que é a imprensa que está criando crise. Então, assim, o Avaí, veja bem aqui, ó. Não estou fazendo comparação. Claro que o Avaí tem um jogo a menos. Vai ser agora contra o Joinville. Mas o Avaí está atrás do Figueirense. E há uma semana nós estávamos falando do Figueirense lutando contra o rebaixamento. O Avaí está atrás do Figueirense. O Avaí não conseguiu vencer o Próspera, não conseguiu vencer o Marcílio Dias. Então, o ano de 2019, aquele 2º semestre, não termina para o torcedor do Avaí. O Claudinei escala muito mal. O Claudinei mexe mal. O Claudinei, na coletiva, fala pior ainda. O desempenho na coletiva do Claudinei chega a ser pior do que ele no comando de campo. Então, o que acontece com o Avaí? Sabe, é hora de fazer uma limpa, é hora de contratar jogadores, é hora de botar o Jonathan e o Jô jogando desde o começo. O Júnior Dutra
que foi recontratado depois de 4 anos, não jogava há 8 meses. Como é que um cara que não joga há 8 meses é titular? Como é que o alemão, que vem errando tudo que é possível, como é que ele é titular nessa zaga do Avaí? O Betão. Ah, mas o Betão é um cara gente boa. Beleza, o Emerson Maria também é. O Semessati falou, mas vamos separar o cara gente boa de um cara que você pode cobrar tecnicamente. Não vem em boa fase. Então, Mancha, eu acho assim, ó, o torcedor, ele é uma caixa de ressonância e eu respeito muito o torcedor. O torcedor é inteligente. A partir do momento que existe campanhas para tirar o Claudinei, é porque o torcedor tem razão. A paciência dele já acabou. Olha só, contra o Próspera, ele deixou o Jonathan e o Jô, não viajaram. Botou o Ronaldo. Aquela íngua lá, né, que vem jogando, que o cara tropeça na bola sozinho. Aí nesse jogo, ele botou o Jô e o Jonathan. Quer dizer, cadê a coerência? Cadê o planejamento? Sabe? Então, vamos fazer um planejamento a médio e longo prazo. Não existe. Então, assim, o que preocupa não é nem isso aí. O Avaí está correndo o risco de não conseguir a sua classificação entre os 8. De 12 times, já imaginaram o Avaí não conseguir a classificação? É um fato real, né? E depois já vão ter uma Série B, Mancha, nós estamos falando aqui, com 5 campeões brasileiros, muito difícil. Então, assim, ó, eu não tiro a razão do torcedor em reclamar, em pedir a saída do Claudinei Oliveira, porque é uma situação praticamente igual ao que acontece em Criciúma. Chega uma hora que o resultado não vem, não acontece. Aliás, o Claudinei não era nem para ter voltado. A verdade é essa, o Claudinei não era para ter voltado. O Avaí tem que sair desse loop. Claudinei, Geninho. Geninho, Claudinei. Daqui a pouco sai o Claudinei, vai voltar o Geninho de novo. Quer dizer, está na hora de se criar uma nova filosofia. Quando contrataram o Marco Aurélio Cunha, eu pensei, opa, esse cara vai chegar aqui, ele vai mudar todo o modus operandi do Avaí, pode dar certo, pode não dar. Nada, está fazendo absolutamente igual. O Avaí não saiu de 2019. Ó, o pessoal tá mandando mensagem, Mancha fala pro Badá que a Chapecoense não vai ser campeã. Só não deixa o Avaí chegar no mata-mata, senão a coisa complica. É o Sandro do bairro Passa 20 que mandou essa mensagem. O Badá quer falar. Fazer o seguinte, vamos falar com o Marcelo para ele ver agora. Não, Pode falar. Viu? Ele tem razão, né, Badá? Mata-mata tem ano isso, passado né? aconteceu isso aí também. O Avaí foi primeiro, a Chapecoense foi o 8º, o Avaí todo favorito, a Chapecoense eliminou o Avaí, depois eliminou o Criciúma e aí ficou campeão contra o Brusque. Então, depois que for o mata-mata, é outro campeonato. Não adianta o Fábio vir se fazer de coitadinho aí, porque não adianta. Aqui nós já estamos vacinados para esse tipo de situação. Pode ficar tranquilo. Ó, tem outra mensagem nessa linha aí, que é do Pinheiro de Chapecó. Boa tarde, clube. Mancha, o Fábio tem ciúme do Verdão do Oeste. A visão do Pinheiro aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente falou do Avaí, do Marcílio, vamos ver agora a visão do lado marcilista. Eu sempre desconfiei. Como é que o Marcelo Nunes viu esse jogo e a história ali da expulsão, hein, Marcelo? Chega mais. Agora falando do Marcílio Dias, Mancha, claro que jogando contra o Avaí em Florianópolis, Avaí Marcílio Dias, o Avaí sempre vai ser favorito contra o Marinheiro aqui de Itajaí. Claro, por tudo que o Avaí representa no futebol catarinense e até mesmo no futebol brasileiro. Mas o espetáculo, digamos assim, entre aspas, para ser generoso, para ser simpático, que a gente viu no meio de semana, poderia ser um pouquinho melhor, né? Tanto o Avaí quanto o Marcílio Dias ficaram abaixo daquilo que a gente espera que possam produzir. No primeiro tempo do jogo, a gente viu o Avaí melhor, colocando o Beliato para trabalhar já logo de cara. Depois a partida ficou dentro de uma estabilidade. Daí no segundo tempo teve aquela confusão envolvendo 3 jogadores experientes, o Betão do Avaí, o Bruno Silva também do Avaí e o David Batista aqui do Clube Náutico Marcílio Dias, que foram, digamos assim, expulsos de forma direta pelo árbitro do jogo. Não dá para aceitar que um jogador experiente, como é o David Batista, que chegou com cartaz aqui na cidade de Itajaí, com moral, porque teve uma boa passagem um tempo atrás aqui, mas ainda está devendo nessa passagem, seja expulso, né? Não dá para aceitar que um cara experiente, todo o investimento, todo o trabalho que foi feito por parte da diretoria. Agora o David vai ter aí um tempo para refletir sobre essa postura dele no duelo contra o Avaí. Falando do jogo, acredito que o técnico Carlos Alberto Teco também tem essa ideia. O Marcílio conseguiu um bom resultado, sim, né? No termo pragmático, esse termo que está tão em evidência no futebol. 0-0 foi bom, foi interessante e agora o Marcílio Dias pega o Criciúma amanhã aqui em Itajaí. O Tigre desesperado, né? Praticamente, não dá para usar esse termo ainda, mas uma situação muito difícil com relação
ao rebaixamento. É bem verdade que o histórico do Marcílio contra o Criciúma é complicado, é duro, mas nesse momento o Marcílio vai até com certo favoritismo para cima do Tigre. Eu volto contigo, Mancha. Legal, Xará. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação depois dos jogos aí do meio da semana. Algumas pequenas alterações na tabela. Vamos dar uma olhada. Ó, a Chapecoense segue praticando isolamento social. Tá isolada lá na ponta. Primeira colocada, 16 pontos. O Brusque é o segundo com 14. Olha o moleque travesso na terceira posição, o Juventus com 12. O Marinheiro é o quarto, tem 11 pontos. Mesma pontuação do quinto colocado, o Joinville da Drica, que tem 11 também. Em sexto aparece o Próspera, o time da raça é o 10º, o Figueirense agora é o 7º com 8 pontos e o Avaí é o 8º com 8 pontos conquistados também. Esse é o G8, né? Se a competição terminasse hoje, não termina, pessoal, mas se terminasse hoje, esses avançariam para a segunda fase. Na nona posição, o Hercílio Luz tem 8 pontos e o Concórdia é o 10º com 7. Eles estão no limbo, né? Nem vão para frente nem para trás, ficam na elite. E na zona perigosa, 11ª posição é do Metropolitano com 5 pontos. E olha só, o Criciúma, o torcedor do sul do estado do Tigre, está olhando essa tabela e não está acreditando hoje. O Tigre é o lanterna, tem 2 pontos conquistados. Vamos para os próximos jogos, mas antes, deixa eu só ler que chegou mais uma mensagem. Adivinha para quem, pessoal? Ó, boa tarde, galera. Bom sabadão de aleluia. Só esperando pela hora de ver o meu Verdão em campo, meu time do coração. Moro em Floripa, mas meu sangue é verde. É nóis, Badá! A mensagem é da Helena de Floripa. Agora sim, vamos para os próximos jogos. A rodada começa hoje, hein? Hoje já tem bola rolando. Hoje tem às 4 da tarde no Heriberto Wilson. O Próspera embalado pega também o Juventus embalado, esse jogo lá em Criciúma. Mais uma partida acontece hoje, que é Joinville e Chapecoense, 7 da noite na Arena Joinville, norte do estado. Os outros jogos daí no domingo, 4 da tarde. Marinheiro, Marcílio Dias pega o Criciúma no Hercílio Luz em Itajaí. Mais outro jogo de amanhã, 4 da tarde também, tem Brusque e Figueirense no Augusto Bauer, lá em Brusque. Mandar um abração para o Rodrigo Santos, sempre ligado no Clube da Bola. Mesmo horário, 4 da tarde, Metropolitano e Avaí no Hermann Reichiger, lá no Estádio da Baixada, em Ibirama, que ficou muito bonito, hein? E um pouquinho mais tarde, 7 da noite, o Hercílio Luz recebe o Concórdia no Aníbal Torres Costa, em Tubarão. Já que a gente falou da Drica ali, vamos conversar com a Drica, jogo importantíssimo para o Jack hoje, né, Drica? Voltando agora, então, para falar sobre a partida que acontece daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, na Arena Joinville. O Jack recebe a Chapecoense, que é líder desse campeonato e é o time a ser batido, né? E além de ser o time a ser batido, Mancha, a gente tem alguns tabus que entram em campo também daqui a pouquinho. O Joinville não vence a Chapecoense aqui na Arena Joinville desde 2012, né? Então são 9 anos que o Joinville não sabe o que é vencer, não tem o gostinho de vencer o Verdão do Oeste aqui na Arena Joinville. Em contrapartida, o Jack não perde jogando sob os seus domínios aí desde julho do ano passado, quando foi eliminado pelo Brusque no Campeonato Catarinense. Então já são 8 meses sem derrota na Arena Joinville. Claro que a gente teve aí um período que não conseguiu jogar, mas ainda assim são 8 meses que o Joinville não perde na Arena Joinville. Para essa partida, Mancha, a gente tem, como eu mencionei anteriormente, o desfalque do Davi Lopes, que está suspenso e é, inclusive, o melhor jogador do Joinville nesse campeonato catarinense. Mas, em contrapartida, tem a volta do Luquinhas, que é o atacante que joga pela esquerda e que fez muita falta aí nos últimos 2 jogos. Também podemos ter algumas mudanças, não no esquema tático, porque as características são muito marcantes desse Joinville, né? De posse de bola, de ser agressivo e ofensivo e de jogar mais para frente. Mas podemos ter algumas movimentações de posicionamento. A volta do Luquinhas muito provavelmente jogará o Diego ou para o meio-campo ou para a direita, porque o Luquinhas joga pela esquerda. E esse esquema com 4 jogando à frente tem criado aí algumas dúvidas, né? O Gustavo Hermel, que joga pela direita, tem sido alvo de muitas críticas, inclusive minhas nas redes sociais. Ele não vem rendendo e pode ser sacado do time para que o Joinville tenha mais volume no meio, mais criação. O Alisson Mira, que é o atacante do Joinville, tem passado fome, como a gente diz, né? A bola não está chegando nele porque o ataque está muito povoado e o meio-campo não vem rendendo tanto. Então o Joinville pode ter aí algumas mudanças de posicionamento para acertar esse passe, para que a bola chegue com mais qualidade, para que os artilheiros tricolores consigam aí fazer o ataque render mais, né? O Joinville tem uma ótima defesa, mas o ataque é aquela vitória por 1-0, 2-1, poucos gols têm sido criados pelo Joinville, então a gente pode ver essas mudanças já hoje na Arena Joinville.
Lembrando, Mancha, que o técnico Vinícius Eutrópio passou por cirurgia nessa semana, na quarta-feira. Está bem, conversei com ele ontem, ele está bem, já está em casa se recuperando e deve assistir a partida de logo mais aí para dar alguns comandos de casa, né? Porque é aquela coisa, tá em casa, mas também não deixa de assistir o futebol e trabalhar. Eu volto na semana que vem para falar como foi esse jogo contra a Chapecoense e também o jogo atrasado do Joinville contra o Avaí, que acontece lá em Florianópolis na quarta-feira. Os detalhes da partida entre Jack e Chapecoense logo mais no ndmais.com.br. Bom final de semana para todo mundo e boa sorte para o Tricolor. Legal, Drica, legal que a Drica falou ali do ND+, o ND+, também transmite ao vivo o Clube da Bola. Você não pode ficar ligadinho na TV, vai ligado no ND+, que você assiste o programa e já sabe, entrou numa reportagem, numa matéria de esporte, você pode acessar ali o QR Code, vai te mandar para o grupo de WhatsApp do ND Esporte. Você vai receber as informações do esporte catarinense no seu dia a dia, durante o seu dia aí, vai receber tudo. Deixa eu ler uma mensagem que chegou aqui, que adivinha para quem é, se o pessoal adivinhar, ó. Boa tarde, sou o Leandro Freitas de Curitibanos. Um abraço para vocês. E hoje a Chapecoense ganha de 3-0. Mensagem do Leandro lá de Curitibanos. Badá, e para o jogo de hoje, como é que tá a Chape? Olha, Mancha, o técnico Humberto Loser adotou essa estratégia aí desde o início do campeonato de mudar bastante um time de um jogo para outro. Aqui contra o Brusque, digamos assim, teoricamente jogaram os titulares. Alguns dos jogadores que não atuaram, que atuaram aqui contra o Brusque, não viajaram lá para Joinville. O Chapecoense foi de ônibus já na quinta-feira ainda. Então vamos ter um time diferente, um time meio que alternativo. Ele está promovendo um rodízio aí de jogadores. Quero crer que vai ser a última vez. Depois a Chapecoense folga no meio de semana, vai jogar só sábado que vem contra o Próspera aqui em Chapecó. A partir daquele jogo contra o Próspera, quero crer que aí ele vai colocar sempre o que tiver de melhor, o time considerado o ideal, o titular. Então, para hoje vai ser um time mexido, um time com algumas mudanças e alguns jogadores que até então não vinham jogando. Mesmo assim, essa estratégia tem dado certo, tanto é que a Chapecoense é a primeira colocada com 16 pontos, né? Então, vai ter um time diferente daquilo que a gente viu jogar contra o Brusque, mas mesmo assim, é um time competitivo que quando joga tem dado conta do recado e por isso que a gente tem esta expectativa de que a Chapecoense possa até manter esse tabu que a Drica falou aí, de há 9 anos não perder para o Joinville, lá em Joinville. Então, é uma expectativa positiva, até porque, fora de casa, a Chapecoense tem 100% de aproveitamento. Ganhou todos os jogos que disputou. O problema tem sido aqui na Arena Condá, os últimos 2 jogos não venceu e não marcou gols. Mas fora de casa, a Chapecoense tem se dado bem, por isso que tem essa esperança de que possa, quem sabe, ganhar mais uma do Joinville, lá em Joinville. Legal, esse aí é o Sérgio Badá, daqui a pouco tem mais Sérgio Badá, Emerson Luiz, Fábio Machado, Renato Semensati, o grupo de comentaristas da NDTV, Record TV, aqui no Clube da Bola, o maior programa do esporte catarinense na TV aberta. Pode procurar, dá uma zapiada aí no meio da semana, tentar achar em outro canal, não vai encontrar, é só aqui na NDTV. Vamos fazer o seguinte, ainda tem mais meia hora de programa, tem muita coisa para rolar, a gente vai para o intervalo, mas antes vocês vão ficar com o Giovanni Martinello e um recado da KTO. Boa tarde, Mancha. Uma saudação especial a todos que nos acompanham aqui no Clube da Bola, não é mesmo? Ó, vocês já se organizaram para acompanhar o futebol nos próximos dias? Final de semana tem o Catarinense pegando fogo e os campeonatos nacionais na Europa voltando com tudo depois da parada para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Destaque para PSG e Lille, é jogo que vale a liderança do campeonato francês. E na próxima terça-feira, anote aí, ó, 9h30 da noite, tem Cariocão aqui na tela da NDTV, Record TV, com o jogão entre Macaé e Fluminense. Eu já coloquei os meus palpites para os principais jogos lá na KTO. E agora vou ficar acompanhando e me divertindo com cada resultado. Quer brincar também? Quer ficar por dentro de todas as probabilidades? Então faça como eu, acesse aí kto.com. Na hora do cadastro, não esqueça de colocar esse código que está aparecendo aqui na tela para você ganhar 20% no valor do primeiro depósito. Combinado? Então vem ser campeão com a KTO.